E a nossa geração deseja isso que aconteceu aqui hoje. Eu represento esta geração nova, tenho 27 anos de idade. E cada jovem que eu vejo aqui extravasar em alegria, eu vejo um potencial grande que o Senhor pode usar nesta virada de milênio. O Deus eterno tenha misericórdia de nós nesses dias e possa avivar os nossos corações. E que não haja nenhuma interrupção do poder do Espírito de Deus. Não seja você hoje aqui uma barreira para o Senhor. Pelo contrário, abra o teu coração e deixe o Senhor lhe usar também. Os que trouxeram a sua Bíblia, fiquem de pé comigo. E abram ela, um versículo muito conhecido por todos. O livro do profeta Joel, capítulo 2, e o versículo 28. Assim no texto sagrado: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém, santos? Feche sua Bíblia, coloque no banco. Aí. Isso. Amados, jovens, anciões, irmãos em Cristo Jesus, quero crer, que a última geração de pregadores que a terra há de ouvir e ver. E como representante desta nova geração, eu quero aqui hoje pedir a sua ajuda e o seu auxílio, para que, em nome de Cristo, a nossa geração de fato conheça Deus e o seu poder. Vivemos dias semelhantes aos dias de Juízes, capítulo 2, versículo 10, que diz ali que uma geração se levantou após aquela outra, que não conhecia o Senhor e as suas obras. Em nome de Jesus, nós devemos, em nome de Cristo aqui hoje, destruirmos isto e provar que todos nós temos o direito e temos condições de experimentarmos um pouco mais de Deus. Cristianismo é isso que vimos aqui nessa noite. É alegria viva, é o coração aberto, é ver o ancião de cabelos brancos dar um salto no banco de lá e ver o jovem do lado de cá desmaiar na presença de Deus. Eu quero crer que isso é a legitimidade do Pentecoste na vida do cristão. Mas, para que todos venhamos a conhecer isso, é necessário conhecermos aqui quem é que promove e provoca este grande e poderoso avivamento em nossas vidas. Eu quero nesta noite pregar debaixo do tema o Espírito Santo, o promotor do avivamento. Eu quero aqui caminhar convosco pelas páginas da Bíblia Sagrada para entendermos quem é este ser lindo, maravilhoso, o que é que ele faz, o que é que ele pensa, o que é que ele sente nesta noite, qual é o desejo dele para nós aqui nesta noite e nas noites que se seguirão a estes dias de festa. O Espírito Santo, pelo contrário do que muitos pelo mundo pensam, ele não é apenas um mero vento, ele não é apenas uma mera manifestação de fogo. O Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele tem sentimentos, ele tem desejos, e o maior desejo dele nesta noite é poder arrancar você deste lamaçal que você está, e arrancar você da terra seca em que tu estás, e te mergulhar dentro do rio, que ele mesmo promove, um rio de avivamento. O Espírito Santo do Senhor, eu posso dizer que é o melhor amigo que um homem possa ter nesta terra. Ainda que nós não possamos vê-lo com estes olhos aqui, podemos senti-lo no coração. E quando sentimos o Espírito de Deus em nossas vidas, não tem demônio que possa travar a nossa boca, e a nossa alma se enche de alegria e a boca de cânticos, e temos que sair do marasmo espiritual e entrarmos na presença dele. Mas, amados, a história do Espírito Santo na Bíblia Sagrada é uma história profunda, linda, cheia de emoções. E eu quero aqui em nome de Cristo tentar narrar para esta amada igreja a história dele. Eu quero crer que tudo começou lá no céu, quando Deus, no seu grande poder e no auge da sua majestade suprema,
tinha como seus auxiliares ali outros ministros que eram os anjos do céu. Estes anjos, cada um deles tinham uma função linda e abençoada. E aquele que possivelmente foi o mais belo entre todos, a Bíblia diz isso acerca dele, que não era Satanás. Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, um ser para adorá-lo. E a palavra querubim ungido da guarda, no original do hebraico, significa aquele que guarda a adoração a Deus. Eu quero crer que ele era o grande maestro que louvava a Deus e que fazia com que os outros seres do céu adorassem a Deus também. Posso imaginar este grande ser passando pelos corais de Deus e pelos demais anjos que estavam a serviço do Pai, e vendo um anjo de boca calada, de olhinho triste, ele olhava para ele e dizia: ei você, não fique assim, Deus é grande, dê uma palavra de adoração a Deus. E os anjos então se animavam, porque ele guardava a adoração a Deus. Mas um dia este ser caiu com seu coração, foi atacado pela síndrome do orgulho, que tem muito permeado os nossos dias. E quando ele cai com este orgulho tremendo, a Bíblia diz que ele nem chegou a fazer, mas ele disse no coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E enquanto ele apenas imaginava isso, o meu Deus, que é muito poderoso em conhecimento, descobriu que o coração dele estava tomado por uma semente maligna, e o Senhor destronou Lúcifer, tirou dele o poder de adoração, e dissipou dele ali do céu, e arrancou dele todas as credenciais que o Senhor havia dado. E agora eu imagino o céu como ficou, os anjos olhando para Deus, e Deus observando as suas criações ali, e o Senhor com o coração aflito, procurando entre os anjos um para louvar o seu nome, um que pudesse representar ali tudo que Lúcifer havia feito e havia sido. Quero crer que anjos como Miguel e Gabriel, que são os anjos que a Bíblia dá os nomes deles, devem ter chegado diante de Deus e contemplado a apreensão que estava no coração de Deus, e dito: Senhor, não podemos nós aqui fazermos aquilo que ele fazia. E o Senhor não quis dar para Miguel a autoridade para ele tomar os anjos e poder adorar. Não, o Senhor disse: Miguel, o teu negócio é ficar com espada na mão para poder defender aqueles que eu vou colocar na sua frente ainda. Então talvez Gabriel tenha dito: Senhor, e a mim? O Senhor disse: tu não, tu só serve para ser o meu mensageiro, e tu irás mandar muitas mensagens do meu coração para o coração do meu povo ainda. E naquele desespero todo, sabe o que foi que Deus fez? Deus não encontrou no céu um ser capaz de dar a ele a adoração tremenda do coração. Então o Senhor começou a operar aqui nesta terra. Entre o versículo 1 e 2 de Gênesis capítulo 1, só o Senhor sabe a eternidade que há ali. E do versículo 2 em diante, eu quero crer que Deus, vendo Lúcifer caído, desceu a esta terra, foi até lá aquele riachozinho, e tomou ali nas suas mãos a argila, aquele barro que tem liga. E enquanto Deus desenhava no chão um bonequinho, Deus sentia no coração aquilo que uma mulher gestante sente quando está para dar à luz a um filho. Ela não viu o filho, mas ela sente dentro dela a vida, e isto é alegria. Deus sentia vida no seu coração e alegria na sua alma. E quando Deus termina de fazer aquele bonequinho lindo, abençoado, viu Deus que aquilo era bom. E a minha Bíblia diz que Deus soprou nas narinas daquele servo e transformou ele em não apenas mais um boneco, mas um homem, um ser vivo, com potencial de raciocínio, com potencial de adorá-lo e de representá-lo nesta terra. Quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, eu tenho certeza que Deus implantou dentro dele também o Espírito Santo da verdade. Era por isso que o nosso irmão Adão, quando se levantou ali, tinha condições de falar com Deus, tinha condições de ver Deus, porque só pode falar com Deus e sentir a presença de Deus um homem que é cheio do Espírito Santo do Senhor. O homem que não tem o Espírito Santo, para mim, o que mais parece com ele na terra é um porco, um suíno. Por quê, pregador? Porque um porco não tem articulação no seu pescoço, e você nunca vai ver um porco olhar para cima. Porco apenas olha para baixo. Assim é o homem sem o Espírito Santo, nunca olha para as coisas de cima, olha apenas para as coisas de baixo. Mas o homem que tem o Espírito Santo, ele já não olha para as coisas de baixo, porque isso aqui é passageiro. Ele quer mais de Deus e estar com o Senhor da glória. E agora estava o Senhor diante da sua obra-prima,
E como eu gosto de imaginar e devagar os meus pensamentos, como mente de pregador evangelista que tenho, a gente viaja. E eu imagino Deus todos os dias, de tardezinha, indo lá falar com a sua criação mais bela agora, que era Adão. Deus arrancou de Lúcifer o dom da adoração e do louvor e implantou dentro de Adão. É por isso que há uma luta constante de Satanás contra aqueles que louvam a Deus, que louvam pregando, ou que louvam cantando, ou que louvam tocando. Não conheço uma igreja pelo mundo onde tenho ido que não haja problema com músicos, e muitas pessoas não conseguem compreender isso. Hoje eu entendo. É porque quando você, meu irmão, ainda que tem uma voz feia como a minha, parece uma taquara rachada, mas quando tu pega um hinozinho, por mais simples que seja, fica de pé e começa a cantar, só Deus sabe o que acontece. Lúcifer olha para ti e fica de cabelo arrepiado, porque ele sabe que quando sai uma adoração perfeita dos nossos lábios, Deus se coloca de pé no trono para receber. Oh, aleluias! E Deus vai de tardezinha lá naquele lugar tão abençoado. Eu quero crer que já vi uma tora cortada pelo meio e com 2 outros troncos do lado. Era a mesa do café da tarde. Deus ia todos os dias de tardezinha tomar café com Adão. E todos os dias Deus chegava nele como um pai orgulhoso e dizia: "Aí, meu filho, o que é que tu fizestes hoje?" Essa semana eu senti um pouquinho do que Deus sentiu. Fui levar minha menininha lá na escola de natação. A minha filha é linda, já disse, é a cara do pai, coisa mais fofa do mundo, a Karen. E eu fui levar ela na escolinha de natação. E quando eu vi ela nadando lá dentro da piscina, sem o apoio de ninguém, parecendo um peixinho, o meu olho encheu de lágrimas. Eu disse: "Deus, aquilo ali é fruto meu." Eu fiquei orgulhoso, agarrei ela, dei um beijo nela, dei um cheiro nela e comprei um presentinho para ela, ainda que foi presentinho de R$1,99, mas não tem problema, eu comprei um presentinho para minha filha. E naquele momento eu senti o que Deus sentia quando via Adão. O Senhor chegava perto de Adão e dizia: "O que é que tu fizestes hoje, Adão?" E Adão dizia: "Papai, hoje eu fui da beira do mar e eu vi um grande peixe enorme com um buraco em cima aqui da cabeça e esguichava água, e eu coloquei o nome nele de baleia, Senhor." E Deus ficava todo feliz. "E o que mais, Adão?" "Senhor, eu vi um animal aí correndo aqui no meio do pasto, ele tinha lista branca e preta." "Que nome tu deu a ele?" "Eu dei o nome de zebra, Senhor." Adão estava feliz, Deus estava feliz em ver o coração dele. Adão tinha o Espírito Santo e por isso dialogava com Deus, conversava com Deus. Eu sei que muitos irmãos criticam a maneira como eu prego, porque diz: "Você tem muita liberdade para falar, você fala até coisas que não devia." Não é que eu falo coisas que não devia, é que eu sinto Deus, não a 10.000 quilômetros longe de mim, eu sinto Deus aqui dentro do meu peito. Quem tem o Espírito Santo tem liberdade de adorar, tem liberdade de sentir. Eu sei que muitos não entendem o que aconteceu aqui. Teve gente lá atrás que eu dei uma olhadinha assim, torceu o nariz, ficou com a cara mais feia, parecendo que chupou limão antes de vir para o culto, e viu o irmão pular aqui e ficou lá todo de jururu assim. Amado, você não pode saber o que acontece aqui, você não tem o que o irmão tem, mas hoje o Senhor pode te dar. Isso aqui não é meninice, é a alegria do céu, é a presença do Espírito de Deus que faz a diferença. É isso. Mas vamos lá. Como tudo que é bom dura pouco, Deus olhou para Adão e viu que Adão estava jururuzinho lá. Deus chegava de tardezinha: "Aí, meu filho." Ele já não falava mais com aquela ansiedade: "Ah, eu vi hoje em cima da árvore aí um passarinho preto, botei o nome de passo preto. Eu vi um outro que gosta de ficar se esfregando na areia, botei o nome de pardal." E Deus: "O que tu tem?" E Adão olhava para o canto, lá em cima da árvore, 2 guaxinins, guaxinim fêmea, guaxinim masculino, e o macho se beijando, fungando no outro. E Adão olhava. E passava o leão e a leoa, e o leão fazia uau. E ele falava. Aí Deus entendeu: "Tu está sozinho, tu quer uma companheira, né?" E Deus fez cair um sono sobre ele e deu para ele a mulher mais linda do mundo. Eva devia ser parecida com a minha esposa, coisa mais fofa do mundo. Cabelo comprido, olhos verdes, aquelas coisas do céu. E Adão ficou feliz, foi lá, e Adão ficou tão feliz que começou a trabalhar dobrado. Agora ele arrastava a Eva para cá, arrastava a Eva para lá. Só que Eva, coitadinha, né? Era uma bênção atribulada ou uma tribulação abençoada, não sei. Eva chegou diante de Deus um dia, lá diante de Adão, com uma fruta diferente. Ele falou: "Tu quer dar uma mordida nisso aqui?" "É." "Mas esse aí não é o fruto de lá?" "É." "Mas minha filha." A gente não pode, mas Adão estava apaixonado por ela. O homem apaixonado faz besteira, viu, irmão? Só o sangue do cordeiro.
Já não existe quase isso, né? Ele olhou para a fruta e deu a mordida também. Quando ele deu a mordida, ele sentiu o elo entre ele e Deus ser quebrado. A primeira manifestação de espiritismo baixo na Bíblia: Satanás entra no corpo de uma serpente, e a serpente agora engana a Eva, que engana Deus, que engana, melhor dizendo, que engana a Eva, que engana Adão, e Adão depois vai tentar enganar Deus. Adão está lá um belo dia, lá naquele lugarzinho de sempre, a xícara já estava lá posta com chá, o bule estava lá do lado, mas quando Adão percebeu que Deus estava chegando, ele se escondeu entre as árvores. E quando ele se esconde, Deus vem alegre, sorrindo, pisando na mata virgem do Éden. E quando o Senhor chega naquele lugar, Adão não estava lá. Pela primeira vez em anos, Deus percebeu que o seu filho não estava ali. E Deus, que é sapiente, que tem todo o conhecimento, já anteviu o que havia acontecido. O coração de Deus fora rasgado. Deus sentiu uma punhalada no coração, como aquela que ele sentiu no céu, quando Lúcifer o traiu. E agora Deus poderia ter feito inúmeras coisas ali. Deus poderia ter destruído aquele lugar. Deus poderia ter dito que nada mais apareça, tudo desapareça. Deus poderia ter feito isso. Deus poderia ter rogado uma praga de maldição, de enfermidade em cima de Adão, mas Deus não fez isso. A minha Bíblia ensina que quando alguém comete algum erro, essa pessoa deve procurar aquele a quem ela ofendeu. No princípio foi diferente. Adão estava escondido e Deus, quando observou que Adão estava entristecido, porque eu aprendi com Deus que Deus não fica triste com o ser humano quando o ser humano peca, porque o ser humano infringe a lei, não. Deus fica triste com o ser humano quando o ser humano peca, porque Deus sabe que o ser humano é filho. E quando nós pecamos, nós contraímos tristeza para a nossa vida. Se colocarmos a lei e o homem diante de Deus e dissermos: Deus, quem é que tu prefere aqui, esta lei com seus mandamentos e tudo mais, ou o maníaco do parque, assassino e tudo mais? Deus vai olhar para os dois e Deus vai ficar com o maníaco do parque, porque Deus pensa que ele é filho dele, é criatura dele e precisa de uma oportunidade de perdão. Naquele momento Deus sai no meio da selva gritando: Adão, onde tu estás? E de repente tu traz uma folhagem, sai Adão todo entristecido, jururu, olho lacrimejando. Junto com ele está Eva. E o Senhor tristinho, olhando para os dois, percebeu a maior miséria que havia acontecido neles. Adão conta o que aconteceu: foi a mulher que tu me destes. A Eva aponta o dedo para a serpente: foi a serpente miserável que apareceu. A serpente vai apontar o dedo para o diabo já tinha sumido lá. Deus podia ter feito muitas coisas, mas Deus provou o seu amor à humanidade ali. Deus foi lá, pegou um cordeiro, matou o cordeiro, arrancou a pele, vestiu Adão e Eva, demonstrando ali o que aconteceria na cruz, quando o seu filho, o cordeiro vivo que foi imolado, trouxe vida e revestimento para nós que estávamos sem vida e sem paz. Ali começa a saga que eu quero aqui começar a pregar. Naquele momento, quando Adão infringiu as leis, quando Adão pecou, quando Adão deu ouvido à voz do inimigo, Adão perdeu ali a sensibilidade de ouvir Deus e de falar com Deus como antes ele falava. Naquele momento Adão entristeceu o Espírito Santo que estava dentro dele. E se tu começares a discorrer a Bíblia, tu vais chegar no capítulo 6 de Gênesis e vai ver Deus olhando para a estirpe que veio de Adão. Logo da linhagem de Adão veio um homicida, e depois o homem começou a se transformar em mal, em coisas horríveis, começaram a fazer e cometer pecados. E sabe o que foi que Deus fez? Deus encontrou um justo descendente de Adão e disse a ele: Noé, faz para ti uma arca, para ti e para a tua família, porque eu vou destruir essa terra. E tem mais: o meu espírito não estará mais com o homem, o meu espírito não contenderá mais com o homem. E aqui eu encontro a pior maldição que pode acontecer na vida de alguém: é quando o Espírito Santo é arrancado da vida dele. Se você começar a estudar a Bíblia depois de Gênesis capítulo 6, tu vai ver a estirpe de ser humano que veio sobre a terra. A Bíblia fala de alguns que eram poderosos, que eram diferentes, como Nimrod. A Bíblia chama de poderoso caçador. Não que a Bíblia está dizendo que Nimrod era um homem poderoso diante de Deus, mas a palavra poderoso ali diz um homem terrível,
terrível, sanguinário. A história diz que Nimrod matou o pai, casou com a mãe, com ela teve filhos. Era a estirpe de homem que nascera depois disso. Assassinato era comum. O homem começou a desenhar para si outros deuses, começou a adorar lua, sol, começou a adorar pedra. Um homem sem o Espírito Santo de Deus, ele fica completamente cego e perde a noção do que é a realidade, perde a noção de quem é Deus. Existem dois tipos de crentes dentro desta igreja nesta noite. Existem os que têm o Espírito Santo do Senhor e os que ainda não têm o Espírito Santo do Senhor. Os que têm o Espírito Santo do Senhor e o conhecem, fazem a diferença na terra. E aqueles que não têm, vivem uma vida abaixo da mediocridade da humanidade. São crentes que vêm para a igreja de segunda a segunda, mas nunca encontramos diferença na vida dele, nem conversão na vida dele, nem adoração na boca dele. São pessoas que são formalistas demais, conhecem a Bíblia, têm de tudo da Bíblia, mas não têm experiência com Deus. Por isso vem para o culto e não sente nada, não sente um arrepio na espinha sequer, não consegue ter os olhos lacrimejados, e estão aqui porque não tem outro lugar melhor para ir. São pessoas que não conhecem o Espírito do Senhor, conhecem o Espírito Santo apenas como teoria, leram sobre ele, viram alguma manifestação, mas nunca sentiram nada nele. Hoje, em nome de Cristo Jesus, você precisa conhecer o promotor do avivamento de perto. Nada de teoria, nada de viver de experiências alheias. Você precisa entrar hoje em contato com ele, precisa sair daqui de mãos dadas com ele, precisa sair daqui ouvindo a voz dele, precisa sair daqui sentindo um toque no coração por intermédio dele. Mas vamos lá. O homem estava agora à mercê do inferno inteiro, e Deus lá dos altos céus não perdeu o controle. Deus observava o homem. Só que o homem sem o Espírito Santo, ele era como uma tartaruga de pés para cima, faz muito movimento, mas nunca sai do lugar. E o Senhor foi observando que o homem foi ficando ruim, foi ficando maligno, foi ficando com o coração como de pedra. O homem achou que podia agora até mesmo enganar a Deus, que era o pensamento de Nimrod: vamos construir uma torre, porque se Deus destruir a terra de novo com água, e ficaremos lá no cume, e quero ver a água chegar até lá em cima. Eram os homens que nasceram uma linhagem sem a presença do Espírito Santo. E quando Deus observa a humanidade e vê alguém sem o Espírito Santo, o coração do Senhor se entristece. Deus estava olhando para a terra, vendo a terra se afundando, vendo os homens se destruindo, vendo os adultérios, vendo a prostituição, vendo os incestos que aconteciam entre família. E Deus foi ficando com seu coração em desespero. E sabe o que pensou Deus em fazer? Não uma, nem duas, mas várias vezes: destruir a humanidade. Destruir a humanidade. Mas aqui eu entro pela fé para dizer algo, que mesmo lá no passado, embora o Senhor Jesus ainda não houvesse manifestado, Ele já intercedia pela humanidade lá no céu. Eu quero crer que todas as vezes que Deus pensava em fazer alguma coisa, Jesus dizia para Ele: Pai, ainda há uma oportunidade, vamos devolver o Espírito Santo para a terra. Mas o coração de Deus havia sido conquistado a este ponto. Deus estava sempre com o pé atrás, e Deus começou a fazer testes no Velho Testamento. No Velho Testamento o Espírito Santo era dado apenas sobre 3 categorias de pessoas. Ele vinha sobre os sacerdotes, os reis e os profetas. Era apenas sobre eles. Se tu abrires a sua Bíblia, você vai ver que apenas eles tinham um contato maior com Deus. Ora, quando eu abro a minha Bíblia, eu começo a entender ali que Deus não dava o Espírito Santo deliberadamente, como nós temos aqui. Ele entregava o Espírito Santo a alguém apenas para uma obra, e depois o Espírito era arrancado desta pessoa. Isso você vai ver na vida de Sansão. Não foi uma, nem duas, nem 10, nem 20 vezes que você vai ver lá pela Bíblia Sagrada. Os homens sem o Espírito Santo não conseguiam fazer nada, mas quando o Espírito Santo vinha, até uma queixada de jumento se transformava numa metralhadora de matar 1000 homens. Era isso que Deus estava agora fazendo, um teste, para ver quanto é que o homem poderia suportar da sua glória e da sua graça. E eu observo então a Bíblia Sagrada ali no Velho Testamento, Deus olhando para os profetas. Deus estava tanto com o pé atrás, Ele olhava para os profetas e dava o Espírito Santo apenas na hora da mensagem. Se tu abrires a tua Bíblia no livro de Ezequiel, tu vai ver o profeta uma tarde todinha com a boca aberta, olhando para o céu, esperando o Espírito vir sobre ele, para ele poder profetizar. Imagine quão difícil era servir a Deus nesta época. O Espírito Santo
não era amigo daquele povo, não estava com ele sempre, ele só vinha para um serviço específico, mas tinha uma razão, uma diferença. Quando ele vinha, alguma coisa diferente acontecia, e Deus logicamente se emocionava e se alegrava. E eu imagino Deus agora olhando para os reis. Quando o Senhor dava o Espírito Santo a um rei começava a decifrar coisas, como era Salomão. Deus dava o espírito de sabedoria por intermédio do Espírito Santo. Eu imagino outros grandes homens de Deus, que quando tiveram a experiência com o Espírito, alguns souberam aproveitar, outros não. Eu vejo o poder do Espírito era tão grande e fazia tanta diferença, que o próprio rei Davi disse: Deus, nunca retires de mim o teu Santo Espírito. Davi poderia ter dito: Deus, não retire o trono de mim, não retire o reino, não retire a força, não retire os meus filhos. Mas não, ele esqueceu as coisas desta vida e disse: Deus, não retire o teu Espírito de mim, não retire o teu Espírito de mim. Eu tenho estado em muitos lugares do mundo, Deus tem me dado essa chance e oportunidade. Tenho estado em inúmeras igrejas pelo meu país, centenas delas, e em muitos lugares onde nós entramos, muitas vezes nós pressentimos e sentimos que Deus não está mais ali. Eu estava no sul do país pregando certa vez, e quando eu entrei, estava no hotel orando, aquela graça, aquela alegria toda. Quando eu coloquei o pé dentro do santuário da igreja e olhei para aquele templo lindo, magnífico, verdadeiro templo de Salomão, o meu coração se entristeceu. Houve tristeza tão grande. Eu fui para o joelho e disse: Deus, o que acontece aqui? E o Senhor diz: filho, há muitos anos eu não participo das reuniões deste lugar. E eu sei que alguém pode dizer: pregador, isso é mentira, é utopia. Não é, a Bíblia Sagrada diz isso lá em Apocalipse 3. Quantas vezes não preguei errado, quantas vezes não preguei para o pecador, dizendo: ei, se você abrir a porta do seu coração, Jesus está batendo e irá entrar. Mas quando eu comecei a ler e a entender um pouquinho mais a Bíblia, eu vejo que quando Jesus estava dizendo: eis que estou à porta e bato, ele não estava falando com o pecador, ele estava na porta de uma igreja tentando entrar, e a igreja estava com a porta fechada para ele. E ele dizia: se alguém abrir a porta, eu entrarei. O que é isso, amados? O que é isso, igreja do Senhor? São vidas que perderam a comunhão com o Espírito, perderam a graça do Espírito, estão com a boca travada. Profetas não podem mais profetizar, crentes não podem mais adorar a Deus, entraram num marasmo espiritual tão grande. E tu entras dentro do culto da vontade de sair correndo e de morrer, porque não há vida, mas parece um cemitério do que alegria divina. Foi por isso que o meu coração se encheu de júbilo quando eu percebi o que acontecia neste culto hoje. Pessoas adorando a Deus com liberdade, jovens chorando, jovens saltando e gritando. E o Espírito dizia: é melhor pular aqui do que pular carnaval lá fora, é melhor gritar aqui do que gritar coisas lá fora. Oh, nesta noite, em nome de Cristo Jesus, você precisa receber de novo uma experiência com o Espírito de Deus. Sem o Espírito Santo não somos nada. Eu sempre digo: avivamento não é questão, mérito de apenas uma ou duas igrejas. Avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual. Ter o Espírito Santo dentro é muito bom. Eu gostaria que todos hoje tivessem o Espírito Santo sobre, em forma de revestimento de autoridade, em forma de graça e de visões, em forma de manifestações e milagres. E não me importa como ele venha, não me importa que ele entre aqui. Por isso que eu acho lindo aquela passagem de João 13:8, sempre prego. Ali diz assim que o vento sopra onde quer. E eu comecei a entender que a Bíblia diz que o vento sopra onde quer, não é onde nós queremos, é onde ele quer. E geralmente quando ele sopra, ele não pergunta a alguém se ele pode soprar. Então se ele sopra e derruba, alguém manifesta caindo, isso aí é problema do Espírito Santo e da pessoa. Se alguém salta, é problema do Espírito Santo com a pessoa. Ele sopra como quer, da maneira que quer, da virtude dele. Basta apenas abrirmos os corações. Aí tu começa a entender a palavra, e tu vê que o Espírito Santo era dado de forma tão pouca, parece que Deus usava um conta-gotas. Deus olhava para alguém e dizia: será que eu dou ou não dou? Não era hoje que todo mundo aqui tem, cada crente aqui hoje é uma bomba atômica espiritual de Jeová. É só acionar e vai estar explodindo as muralhas do inferno por onde passar. Naquela época não era assim.
Deus observava um ser humano, olhava a estirpe dele, olhava a maneira dele se trajar, a maneira dele se comunicar. Deus olhava para a linhagem da família para poder dar a ele uma experiência. E aí vinha Deus e pingava o Espírito Santo, só de pouquinho. Para provar isso, a Bíblia diz que Eliseu, estando com Elias disse: eu vou ser tomado, o que é que tu queres? Ele disse: eu queria a porção do teu espírito. Ele não poderia ter pedido uma experiência para Deus, mas Eliseu sabia que Deus não dava para qualquer um, e não era de qualquer maneira. Então ele chorou e disse: eu quero que Deus me dê do espírito que há em ti, profeta. Posso provar mais? A Bíblia Sagrada diz em Êxodo capítulo 10 e 11 que o nosso irmão Moisés, um dia cansado de tudo, chegou em casa e disse para o sogro dele: não aguento mais o peso desta nação. E o sogro dele olhou e disse: Moisés, reparte a carga, escolhe homens da sua confiança, reparte com eles os trabalhos. E Moisés foi falar com Deus, e Deus disse: isso é bom, Moisés. E Moisés subiu para o monte, e Deus disse: escolha 70 anciões dentro da minha casa, 70 homens de respeito e de responsabilidade. Não eram apenas homens velhos, eram homens de respeito e responsabilidade. E agora Moisés escreveu o nome deles, e o Senhor disse: suba para o monte. E quando Moisés está no monte, sabe o que é que Deus diz a ele? Moisés, eu agora vou dar uma experiência a estes homens. Moisés pensou que Deus ia dar uma experiência alheia, mas Deus não fez isso. Deus diz: Moisés, eu vou retirar do teu espírito e dar para eles. Como é que é isso? Eu vou retirar de ti e vou dar para eles. Deus não dava o Espírito Santo a qualquer pessoa, e nem de qualquer maneira. O Senhor achou melhor repartir do Espírito de Moisés do que dar uma experiência nova àqueles homens. Agora aqui tem uma história linda e abençoada. Quando Moisés está lá com os 70 nomes, e ele levanta as mãos, a Bíblia diz que Deus retirou do Espírito dele, e o Espírito saiu dele e entrou dentro dos 70 homens. 68 estavam dentro da congregação naquela hora. Onde eles estavam, não sei o que estavam fazendo, eram escolhidos. Mesmo sem saberem que eram escolhidos, eles eram escolhidos. Não interessava o que estavam fazendo, de que linhagem que era, de que família que era, eles eram escolhidos. E onde eles estavam, quando o Senhor retirou de Moisés, Deus encheu todos eles com o Espírito Santo, e começaram a saltar e a profetizar no meio da congregação. Só que havia dois deles que não estavam ali, Eldade e Medade, estavam do lado de fora do arraial. E aqui eu perguntei: Deus, por que o Senhor deixou isso escrito aqui? E o Senhor disse: eu deixei isso aí escrito para os pentecostais ouvirem bastante e darem muito glória a Deus. Os dois estavam do lado de fora do arraial e eram escolhidos por Deus. Não importa onde você esteja nesta noite, não importa que tu estejas aqui no púlpito, lá atrás ou aí fora escutando esta mensagem, se tu fores escolhido por Deus esta noite aqui, o Espírito vai te possuir. Não importa onde tu estejas. Eu não sei o que os dois estavam fazendo piquenique, estavam carpinando, eles estavam do lado de fora da congregação. Se estavam caçando, se estavam batendo papo, se estavam cantando hinos, eu não sei o que eles estavam fazendo, também não me interessa. O que me interessa é que eles não estavam lá dentro da congregação. E quando o Senhor retirou do Espírito de Moisés, os dois foram cheios lá do lado de fora. No meio da rua começaram a pular e a profetizar lá, pastoria. Agora eu vou fazer um negócio aqui bonito, quer ver? Eu preciso de 2 Eldade e Medade aqui, cheio do Espírito Santo. Esse moço desse tupete bonito aqui, vem cá me ajudar. Nem Salomão teve um tupete desse. É original isso aqui? É mesmo? Mais um. É tu mesmo. Fica os dois ali, ó. Vocês são Eldade e Medade, mas não fica olhando para mim com essas caras de abençoado, não. Ou fica ali atrás. Quer ver o que vai acontecer aqui? Eldade e Medade. Quando o Espírito vier, vocês vão ter que ficar cheios aí. Amém? Pular, gritar, bater os pés no chão. Vi vocês dançando aqui mesmo na graça. Vocês fecham o olho, não esquenta com a multidão não, amém? A igreja abençoa eles. Estende a mão e diz: estão abençoados. Então vamos lá. Olha o que aconteceu. Os dois estão do lado de fora. Moisés está lá no monte. Quando o Espírito sai de Moisés, vai lá onde os dois estavam. Foi assim: prepara, vou contar até 3, vocês vão receber, hein? Não cai não, só pula. 1, 2, 3.
vai pulando, pula mais. Olha aqui para mim. Olha aqui, enquanto isso estava acontecendo, sabe quem passou lá, pastor Uriel? Um enxerido. Não, quem mandou vocês pararem de pular? Pula mais. Vai pulando mais aí. É poder, é só chuva de verão. Olha aqui para mim, vocês. Enquanto os dois estavam cheios, passou um enxerido. Enxerido é coisa que só tem no Brasil, aqui na América não tem. É aqueles crentes com a língua do tamanho da minha gravata, que não conhecem o Espírito, e quando vê Jesus usar alguém, fica todo atribulado. Chegou lá e deu de olho assim, escute, ó. Pula, o que vocês pararam? O rapaz está vindo e olha aqui, quando ele viu aquilo. I can't believe. Isso é que é glória. Escute. Muito obrigado, agora pode sentar. O enxerido que apareceu lá e viu os dois pular, falou: agora eu vou ganhar uma moralzinha com Moisés. Vou ganhar um cargo lá de diácono, presbítero dele. Se arrumou todo, empetecou, arrumou o cabelo. Chegou lá diante de Moisés. Quando ele foi passar para ir falar com Moisés, Josué levantou: onde é que tu vai, atribulado? Eu vou falar com Moisés. Vai não. O que tu quer dizer para ele? Tem dois moços pulando lá de fora do arraial lá, dando o maior escândalo, gritando, pulando, profetizando. Isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa de louco, de doido. Isso é meninice. Pode mandar parar. Josué falou: não, deixa que essa história é comigo. Quem gosta de mandar parar aqui sou eu. Josué chegou diante de Moisés e falou: São Moisés, diga, Josué, tem dois moços do lado de fora do arraial pulando. Eudade e Medade é o nome deles. Eu já tenho até a lista. O detetive da igreja já trouxe o nome deles. Eudade e Medade são filhos do fulano de tal, moram na rua tal. Um é careca, o outro não é. Eles usam a roupa assim, assim, assim. Eles estão pulando lá. José bota a mão na espada: pode mandar parar agora? Moisés não era um homem comum. Moisés não era um crente comum. Moisés era um crente, moços e moças que conhecia o Espírito de Deus. Moisés levanta e diz: calma aí, Josué, não te apoquei não, homem. Moisés levanta com aquela barba branca, cabelos grisalhos, de presença de Deus, de ter visto a visão de Deus, viu Deus pelas costas. Um homem que vê Deus pelas costas, ele aceita qualquer manifestação do Espírito de Deus. Ele olha e diz assim: um minutinho só, Josué. Ele ajeita a roupa dele, olha para o céu, estende os dois braços e diz: Josué, aprenda uma lição. Quem dera não só os dois, quem dera não só os 68 da congregação, mas quem dera a nação inteira fosse tomada pelo Espírito. O Espírito faz a diferença. Era macanda lá, baixara macanda. Deus está nos dizendo nesta noite que o avivamento só pode ser promovido pelo Espírito. Homem pode até soprar, abanar, jogar paletó e não acontece nada. Bom é quando Ele vem e sopra sobre as nossas vidas. Aí as coisas acontecem naturalmente. Ninguém pode impedir o Espírito de Deus de operar neste lugar nessa noite. Sai da frente, espírito de incredulidade. O Senhor Deus vai operar aqui neste lugar com autoridade e graça. Quando Deus viu aquilo lá do céu, eu creio que lá no céu Jesus sentado no trono cutucava o pai: pai, diga, meu filho, olha lá, ó, o que o senhor está achando? O que, meu filho? Os homens estão tudo cheio lá, pai, profetizando, ó, dando glória ao seu nome. Você ouviu, pai? É instantâneo. O homem recebe o teu espírito, a primeira coisa que ele faz é glorificar. Jeová, olha, está ficando bom. Pai, vamos mandar o Espírito Santo para a terra de novo? Vamos mudar a história da humanidade. Vamos devolver para o homem, vamos dar uma chance mais. Jeová, não sei se devemos. O homem feriu o Espírito Santo, magoou o Espírito Santo. Ele é sensível. Ele é sensível. O Espírito Santo é sensível. Ele não é grosso como eu e você. Ele é sensível.
E agora Deus olha para Jesus e diz: tudo bem, você me convenceu, vamos mandar ele para a terra. A festa no céu. Mas Jeová diz: mas não é agora. Quem é o profeta da vez lá embaixo? É Joel. Chama ele e diga: coloque nele a unção para profetizar. E Joel chama a atenção da nação inteira e diz: atenção, Israel, assim diz o Senhor: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Joel termina de profetizar e bate a mão na boca. O que é que eu falei aqui? O Espírito vai vir sobre todo mundo? Não pode. É só sobre rei, sacerdote e profeta. Mas era Deus dizendo que a terra seria abalada pela sua presença. Era Deus fazendo uma promessa, e quando Ele promete, Ele cumpre. Mas os homens foram maldosos, foram maquiavélicos, e fizeram o que era errado diante de Deus. E da promessa feita pela boca de Joel até o nascimento do nosso Cristo foram 835 anos aproximadamente. Todo mundo passava, chegava na família de Joel e dizia: o profeta mentiroso já morreu tem 700 anos, e cadê a profecia? Cadê a promessa do derramamento do Espírito? Outros profetas vaticinaram isso, talvez ajudando Joel, inspirados por Deus. Era uma classe unida. Ezequiel fala também sobre o Espírito, outros falam sobre o Espírito Santo. Até o profeta Abacuque, quando viu toda essa manifestação e essa situação, até fez uma oração: Deus, eu vou até morrer, Senhor, mas Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos lá para frente, Pai. O homem precisa de uma graça, de um avivamento lindo. E termina o espaço dos profetas do Velho Testamento. Entre Malaquias e Mateus nós temos um período interbíblico de 400 anos. 400 anos Deus se cala e não fala com ninguém. Profeta não se levanta, a voz do Senhor não era mais ouvida. Israel estava em desespero. Alguns ainda criam que Deus haveria de mandar a sua promessa, outros já haviam se esquecido. Mas o meu Deus nunca se esquece do que Ele promete. Pode demorar um dia, uma noite, 2 dias, um mês. Se Ele te prometeu, vai acontecer, amado. E eu sinto o cheiro de batismo com o Espírito Santo nessa noite aqui. Promessa vai acontecer na tua vida hoje aqui. Mas olha aí, passou o tempo. 400 anos Deus sem falar com o homem. O primeiro profeta do Novo Testamento se levanta lá nas beiras do Rio Jordão. Lá vem ele, um camarada de olho, de rosto sisudo, de barba, com a roupa feita do pelo do camelo, e não da pele do camelo, como muitos dizem, do pelo do camelo, com a comida diferente. A mensagem dele era igualzinha dessas igrejas que tem por aí hoje: arrependei-vos, porque vocês vão ganhar logo casas e carros, e a sua empresa vai se levantar. Era esta a mensagem dele. Arrependei-vos e vocês vão conquistar o coração de Deus, e Deus vai dar para vocês tudo que vocês querem na terra. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus na terra. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E lá está esse homem batizando. A história diz que ele batizava cerca de 5.000 pessoas ao dia. Não me questione, questione a história. É quase humanamente impossível isso acontecer, mas a história diz que ele batizava 5.000 pessoas por dia. E lá está ele batizando. Vou fazer o batismo de João aqui agora. Ele chamava todo mundo o quê? Raça de? Eu vou batizar essa fileira inteirinha aqui agora. Menos o Cleverson, o restante. Fique de pé, por favor. Olha João batizando. Vem cá, Urutu Cruzeiro. Vira. Seja batizado. Tá, pode ir embora. Cascavel. Não era raça de víbora? Vai embora. Vem cá, Caninana. Jararaca. Naja, e foi chamando todo tipo de cobra ruim que tinha, era a raça de víbora. De repente ele está batizando e todo mundo já triste, escutando aquelas coisas. Ele olha para chamar a próxima cobra. E quando ele vai chamar: vem agora você, sua Gi. Ele para.
A boca abre, os olhos se perdem, o corpo treme, e alguém começa a gritar: e aí, que cobra é essa, João? Que tipo de raça é essa? Essa não é cobra, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não chama Jesus, ele diz: eu vou ter contigo. E quando ele vai ter com Jesus, alguém diz: quem é esse que até o profeta vai ter com ele? João escutou, virou para ele: ei, gente, esse é o homem. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A primeira profecia do Novo Testamento vem falar acerca da pessoa linda e da manifestação da graça do Espírito de Deus. Deus não se esqueceu dos seus. Deus fez uma promessa e ela é latente hoje e é patente aos nossos dias. Só não pode receber quem vai para a igreja e traz um guarda-chuva da incredulidade e fica com ele aberto. Se tu fechares este guarda-chuva, tu serás inundado e receberás uma chuva de Pentecoste tão grande que irá mudar e modificar a tua vida. Estou falando sobre o promotor do avivamento. É uma história linda. Jesus veio, curou o cego, paralítico, leproso, fez o que tinha que fazer, perdoou pecados. Quando ele terminou tudo aquilo, ele ganhou um presente, uma grande e horrível cruz, e crucificaram ele. Tendo crucificado o nosso mestre, ficou morto 3 dias, mas após o 3º dia ele ressuscitou. Tendo ressuscitado, ele apareceu aos irmãos que estavam na terra, a cerca de 500 irmãos pelo período de 40 dias. E já no último dia ele se reúne com seus filhos, com os seus discípulos que ali estavam, e disse a eles assim algumas palavras lindas. E ele disse ainda: olha, meus filhos, ficai lá em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de autoridade. O meu Espírito vai descer sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. E enquanto Jesus estava falando, o seu corpo transfigura-se, e ele vai subindo, subindo, desaparecendo da vista dos seus servos que ali estavam. E quando ele vai desaparecendo, uma nuvem vem e o encobre. 2 varões de branco do lado olham para os irmãos e dizem: o que vocês estão olhando para cima? Do jeito que ele foi, ele há de voltar. E quando termina aquela reunião, os discípulos olham para o céu, não vem mais Jesus. Pedro, Tiago, João e todos aqueles que estavam ali olham para a multidão que assistiram aquela cena e disse: amados, antes de ir, ele nos disse para irmos até o cenáculo, para ficarmos em oração lá em Jerusalém. Vamos orar, vamos orar. Da multidão de todos que ali estavam, apenas quase 120 creram, e os 120 partiram para a oração, e não oraram um dia, não oraram 2 dias, não oraram 3 dias, mas oraram 10 dias, para que o Senhor Deus cumprisse a sua promessa. E o que aconteceu neste intervalo é algo que só pela fé nós podemos entender. Jesus desaparece na terra, e para onde é que ele foi, se os olhos aqui desaparecem e perdem de vista? Ora, Jesus não foi lá para cima, porque quem vai muito para lá fica só no mundo da lua. Jesus apareceu em uma outra dimensão, a dimensão da glória, da santidade, a dimensão da presença viva do eterno Deus. E quando Jesus se manifesta lá do outro lado, do lado onde eu e você um dia veremos de estar, havia ali um tapete enorme aguardando Jesus chegar. Não era um tapete vermelho, nem preto, nem azul, mas era o tapete da eternidade aguardando o nosso mestre. Quando Jesus começa a palmilhar por aquele tapete, anjos à esquerda, anjos à direita começam a vociferar, começam a cantar cânticos. E quando ele vai passando por ali, lá na frente está o que? Está o palácio da glória de Jeová. E os anjos que estão aqui com ele do lado de fora gritam para os anjos que estão lá dentro do palácio: cumpre-se o Salmo 24. E os anjos, quando dizem assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem estava lá dentro diz: mas quem é este Rei da Glória? Os anjos do lado de fora dizem: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. O que aconteceu em seguida é lindo. Fique de pé comigo. Me dê um ré menor aqui. Vocês dois fiquem aqui pertinho de mim. Fiquem aí.
Jesus entra pelos portões do céu. E ele não para conversar com Miguel, nem com Gabriel, nem com os anjos, serafins ou querubins. Ele vai direto à sala do trono. 33 anos e meio sem ver o pai. Eu sei que tem gente aqui na América que há muito tempo não vê a família. E quando teve um encontro com a família, o coração se derreteu. Um desejo de abraçar e de beijar o familiar é muito grande. Imagine o seu mestre, Jesus, 33 anos e meio sem ver o pai. Quando ele entra pelo aquele portão e vai direto à sala do trono, ele contempla o pai. E quando ele vê o pai, palavras são pequenas para dizer o que aconteceu ali. Eu quero crer que como bom filho ele abraçou o pai. Chorou com ele. Saudades. Soltou o pai e disse: pai, estas feridas aqui foram aquelas que eu recebi na casa dos meus amigos. Eu tenho um assunto sério para falar com o senhor, mas espera só um minutinho. De cá estava o Espírito Santo. Como vai você? Fizemos uma boa dupla na terra. Pai, chega aqui. Vem aqui comigo. Eu vou lhe mostrar uma coisa agora que vai mudar a história de todo mundo. Eu quero que o senhor olhe para a terra agora. Pelo meu poder, desapareçam nuvens, atmosfera, e eu quero ver o Oriente agora. Quero ver a minha nação terrena. Quero ver a cidade de Jerusalém. E Jerusalém se espelha para ele aqui, como eu estou vendo vocês. Pai, veja Jerusalém. Está em festa. Pelo menos 2 milhões de pessoas estão ali hoje. Mas eu não quero que o senhor olhe para aquele rei, para aqueles representantes da aristocracia judaica de 14 nações debaixo do sol. Não quero que o senhor olhe para eles. Eu quero que o senhor olhe lá para dentro daquela casinha lá, ó. Está vendo ali, pai, aquele cenáculo, aquele hall dentro daquela casa? Imagem, vem à minha presença. Desapareça telhado. Pai, olhe lá dentro. São poucos, mas são meus. Aquele barbudinho ali, aquele ali, é Pedro, pai. Um dia me negou 3 vezes, tadinho dele. Alguém achou que eu ia excluir ele, ia destruir ele, mas não. Eu mandei um recado para ele o dia que eu ressuscitei. Isso está lá no Evangelho de Marcos. Eu disse: vá e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu vivo. E espero ele lá na Galileia. Pai, aquele homem me negou diante de uma vendedora. Mas se hoje o Senhor cumprir a promessa de Joel, ele vai se transformar no maior ganhador de almas do mundo. Aquele outro ali é Tomé, olha. Não acreditou que eu ressuscitei, até que eu mandei ele botar o dedo aqui. Quando ele botou o dedo aqui, ele acreditou. Aquele outro lá é Lázaro. Aquele lá eu ressuscitei ele, pai. 4 dias morto. Cheguei dentro da tumba dele e dei um grito assim: Lázaro, sai para fora. Eu chamei ele pelo nome, que se eu não chamo, todos os mortos iam ressuscitar ali. Pai, esses são meus. Eu te peço um favor hoje. Manda para a terra o Espírito Santo. Eles não podem suportar sozinhos. O diabo já está à espreita, esperando para destruir a minha igreja que eu edifiquei. Só poderão ser alguma coisa se o Senhor tiver coragem de dar a eles o seu Espírito. Manda o seu Espírito para a terra. E sabe o que é que Deus respondia? Silêncio. Deus não dizia nada. Esse diálogo de Jesus e Deus, essa cobrança, essa intercessão, demoraram 10 dias. 10 longos dias. Durante 10 dias, Deus ouviu clamores incessantes da terra e do céu. Na terra, quando ele olhava para a terra, 120 gritando: Senhor, manda já o teu poder. Manda, Senhor, sobre nós o teu poder. Senhor, manda já o teu poder e batiza cada
Deus parava de olhar para a terra, ele olhava para o céu, olhava para o filho dele. E o filho dele dizia: Deus, manda o teu poder. Manda o teu poder. O pai parava de olhar para cá, olhava para a terra de novo. Todo mundo gritando: manda o teu poder. Não, está muito pouquinho. Sem parar. Escuta, pai. Escuta, pai. Pai, manda o teu poder. Grita, 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 grita. Pai, manda o teu poder. Derrama o Espírito, Pai. Primeiro dia, continue, continue. Segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo, oitavo, nono. No 10º dia, Deus diz: pare. O Senhor grita: chama o Espírito Santo. Vem cá. É chegada a hora da terra te conhecer. Desce no meio daquele povo e prepara para mim um povo santo, eleito, escolhido, zeloso e de boas obras. Zela pela santidade do meu povo. Guarda o meu povo do lobo devorador. Enche os meus santos de graça e poder. E coloca o mundo de cabeça para o ar, de perna para o ar, cabeça para baixo. Muda a história do mundo. E o Espírito do Senhor desceu sobre a terra. Veio sobre os homens. Sabe onde é que ele está agora? Está em algum cantinho aqui deste santuário, olhando para você, esperando que você acredite no que esse pregador está dizendo. Essa vontade de chorar que está acontecendo aí não é mero emocionalismo humano. É Ele tentando tocar na sua alma. É Ele tentando trazer um avivamento de dimensões incríveis. Mas tem que crer. Incline a sua cabeça. Oh, Yemanturimi, Yemause Mawarama Shega. Awiet Sudika, Wietudiha, Dietuni Maui, Hibawie Satu, Wieshima, Geuter Iemantsuniwa. Dewiet Surigamantui, Pawiet Surigawama. Nawit Sudiwit, Niuemawe Chegawa. Deus, como teu filho aqui, eu te peço então, tu que se manifesta no vento, no fogo e dá poder também. Onde houver um crente agora com o coração aberto aqui, derrama sobre ele o teu Espírito, venha do velho homem nos despir. Oh, em nome de Jesus Cristo Nazareno, que o Espírito Santo de Jeová oh, e canto e ebaui, chau de Haramagai, Leruia Shikaturi Miawas, Beyet Shudikaut Sergi Muieba Shenega, e Emauiebesh de Rab. Ouça, igreja. Dia Matsude. Assim digo eu, Senhor, dono desta obra, que vim a este lugar para trazer avivamento. Todo poder
que há em minhas mãos para deliberar este lugar. Tenho intenção de liberar sobre todos os corações que com graça e alegria me louvarem. Eu sou Deus das nações e não preciso de passaporte nenhum. O que vou fazer neste lugar ainda está por vir. Trarei sobre este lugar algo novo, um poder tão grande que virão pessoas de outras nações para saber o que é isto. Eu amo esta igreja de uma maneira diferente. E cada um daqueles que aqui estão neste mesmo espírito serão mensageiros meus por toda a terra. Trago eu hoje sobre vós um grande despertamento na alma. Devolvo aos vossos olhos lágrimas e libero a unção da cura. E tenho eu muito mais a realizar. Para isto permitam que o meu espírito volte sobre vós. Abram a vossa alma e recebam a minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, Deus grande, tremendo, me deem 2 cadeiras aqui. Está preparado para o que vai acontecer aqui? Não olha para o relógio não. Alexandre, me ajude aqui. Escute. Fique aqui. Escute. Ouça-me. Eu vou te fazer relembrar quem é o Espírito na sua vida. O Alexandre vai representar aqui o Espírito Santo de Deus. E eu sou você ontem. Alexandre, posição assim. Onde eu for, tu me acompanha com os olhos, com a cabeça. Mas não ande atrás de mim, ok? Olhe para mim. Moço, moça, isso é importante. Foi assim que Deus mudou a minha vida. Antes de você ser um servo, um cristão, tu eras escolhido por Deus. Alguém orava por você. E quando alguém intercede por alguém, a pessoa que recebeu a intercessão, ela é levada à presença de Deus e ela passa a receber a atenção de Deus. Deus não pode tocá-la, mas pode observá-la. Você ia para a escola, ia para o trabalho, e Ele acompanhava você com os olhos. Ouça, veja. Você ia para o trabalho e Ele te acompanhava. Onde você ia? Embora Ele não pudesse te tocar, Ele nunca perdeu você de vista. Você era querido de Deus já. Tudo na vida tem um começo e um fim. Por gentileza, deixe só o teclado tocar, por gentileza. Só o teclado. Escute. Um belo dia, a sua vida estava para baixo, aquela miséria. E alguém falou assim: vamos lá na igreja dos crentes hoje. E você, sem ter intenção nenhuma, estava até com outros planos, disse: ah, vai, vamos lá, não custa nada aí. O dia que você resolveu ir para a igreja, Ele deixou de te olhar e começou a caminhar do teu lado. Vamos para a igreja comigo, mas não me toca ainda, só me acompanha. Vamos para a igreja? No meio do caminho Ele foi contigo. Passou pelas esquinas, parou no semáforo com você, chegou na igreja, alguém arrumou um lugar para você sentar. Quando você sentou, Ele sentou com você. Olha o que aconteceu. Nossa, que coisa estranha eu estou sentindo aqui nessa igreja. Está me dando uns arrepios aqui. Quem contou a minha vida para aquele pregador lá? Ele está falando a minha vida inteira. Que vontade de chorar é essa? Você não entendia nada. Era ele aí do seu lado.
te tocando. É o que Ele está tentando fazer contigo desde o começo do culto. Ele está aí do seu lado, esperando que você seja sensível, tanto quanto Ele é sensível. Chegou a hora do apelo, você até queria aceitar Jesus, mas não dava conta, não tinha força. Eu até queria ser crente, quando você menos viu, tua mão estava para cima. O que foi que aconteceu? Era Ele aí, ó. Quando tu ficou de pé, Ele ficou contigo. Agora Ele te grudou, irmão. Uma vez que Ele te segura, Ele não te solta mais. Vamos para frente da igreja comigo. Dobrou o joelho, aceitou Jesus. Tu não sabia orar, lembra? Só chorar. E enquanto tu choravas aqui, Ele pegava as tuas lágrimas e intercedia com gemidos inexprimíveis lá no céu. Tu não sabia orar, mas Ele orava por ti. E dizia: Deus, este pobre homem, esta pobre mulher, se o Senhor der uma chance a ele, eu posso mudar a vida dele da água para o vinho. Posso transformar ele de um drogado, como era a minha vida, a um pregador para multidões. Tudo isso depende dele na sua vida. Se ele estiver aí, coisas vão acontecer. Olha, por exemplo, olha aqui. No outro dia você levantou, saiu leve, foi para a escola naquele dia. Parecia que tinha um gigante do seu lado. Não é que parecia não, ele estava mesmo contigo. Chegou na frente da escola, perto de todo mundo. De repente alguém disse: ei, vamos contar umas piadinhas daquelas bravas que só eu e você. Você conhece aquela... Você conhece aquela outra do... Você conhece aquela outra? Mas rapaz, você não vai contar não. Eu estou tentando, mas alguma coisa não deixa eu contar mais essas coisas. Não é alguma coisa, é Ele. Alguém dizia para você: vamos lá fumar droga. Louquinho para bater a mão na minha boca, né? Vamos lá mexer com droga de novo. Olha o que aconteceu. Mas eu estou na igreja agora, não interessa, não tem ninguém olhando. Vamos lá, então vamos. Vamos embora logo, rapaz. Mas você não quer ir? Eu quero, mas não tem jeito. Algo não me deixa mais. Não é algo, é Ele. É o Senhor que está aí do seu lado, te defendendo. Pior não é isso, tem coisa melhor ainda. Ele passa a ser seu amigo, e um amigo defende os outros. Quer ver? Vem um bem forte aqui querer me bater. Vem cá tu, Júnior. Vem cá. Vem pra cima. Quando ele... Vem, rapaz. Vem. Ó. Vem. Que jeito, ó, o meu amigo aqui, ó. E esse Espírito está aqui hoje à tua disposição, querendo provocar o maior avivamento que a sua vida já viu, querendo tirar você do marasmo e o último lugar da fila e colocar você aqui na frente. Feche seus olhos agora. Eu vou fazer um convite só. Pode chorar, não é pecado não. Onde está aqui alguém, um moço, uma moça, um irmão, uma irmã, que hoje quer ter um encontro nítido com Ele, quer ser revestido de autoridade com Ele, por Ele, e ser para Ele um varão de fogo e de guerra? Venha cá. Isso, venha chorando mesmo, que não é pecado não. Há um... Oh, aleluias!
Ei, você, olhe para mim aqui. Olha aqui. Hoje nós não vamos brincar de ser crente, nem brincar de vir ao altar. Eu quero que hoje você venha e fique. Amém? Quer ter uma nova experiência com Ele? Só você e Ele. Está disposto a tudo? Está disposto a tudo? Faça uma oração comigo agora. Feche seus olhos. Quando eu terminar de orar, a cantora já... Grande Deus, eu não aceito mais uma vida sem renovações, sem experiências. Espírito de Deus, estou falando contigo agora. O pregador disse que você pode ser meu amigo. Se isso é verdade, eu quero te sentir aqui dentro de uma maneira diferente agora. Quero que você tome cada centímetro do meu corpo. Tome os meus olhos, os meus lábios, os meus pés, as minhas mãos. Ajuda-me a glorificar Jesus com o meu corpo, com a minha alma. Em nome de Jesus Cristo, tira-me agora da sequidão espiritual. Alguém sem o teu Espírito, ó Deus, não serve para nada. Mesmo sendo menor na tua casa, eu quero receber a tua presença. Venha, Espírito, venha. Venha sobre mim. Venha agora. Venha agora. Muda conceitos. Muda valores. Muda minha alma. Em nome de Jesus Cristo, justo, Nazareno. Receba a presença dele agora. Receba a presença do Espírito Santo aí. Já!